Brasil é o próximo alvo do Trump? O que que tá rolando? O Trump tá maluco? Vamos ver isso aqui agora com o Raul Sena, o investidor sardinha, nesse canal. Então vamos lá? Bom, Vamos. a geopolítica não tá dando paz pra gente aí. Novamente a gente vai ter que abordar o Donald Trump aqui, porque isso pode ter consequências para os investidores brasileiros. E por falar em investidores, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Eu chamei vocês de investidores, percebeu? 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 Que vocês estão investindo o quê? Em tigrinho? Tô investindo... Tô investindo em lanche. Eu invisto em lanche muitas vezes. Conta aí pra nós. Então, ele acabou de tributar o México e o Canadá. Acho que todo mundo ficou sabendo desse primeiro movimento do Donald Trump. Ele tinha dito lá atrás que faria isso. E o mais estranho nessa história toda é porque muita gente pensou, não, Olha o comentário do chat. Investindo meu tempo em você, bebê. Solta a carta, caralho, tigrinho. o Donald Trump, até pelas coisas que ele escreve no livro dele e tal, ele tem uma postura de sempre pedir mais para negociar menos, né? Ele ensina a fazer isso no livro dele. Mas ele deixou bem claro dessa vez que não existe nada que o Canadá ou o México possam fazer para não serem tributados, e agora ele falou que certamente vai tributar também a União Europeia. E o próximo alvo muito provável, né? Fora esses parceiros comerciais aqui, já começa a aparecer países como o Brasil. Então, provavelmente, se não sair nesse mês agora ou no próximo, a gente deve entrar nessa esteira de tributação também. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho visto na internet, sobre esse caso do Donald Trump, uma parada curiosa, que é alguns marqueteiros, digamos assim, sabe? Galera que tá no marketing digital, tá ligado? Do meu ponto de vista, dando uma carta de confiança, não vou dizer de confiança, dando uma carta de credibilidade para as atitudes do Trump, no sentido de que é bem esse argumento do Raul Sena aqui, que é, o Trump já tem livros escritos onde ele ensina as pessoas a usarem esse tipo de estratégia de negociação, que é, chega metendo o pé na porta, tapa na cara. Então, vou fazer isso, alguma coisa muito absurda, por quê? Porque aí depois ele consegue ceder um pouquinho só que ele ainda cedeu, ainda avançou muito. Então ele chega falando, vou tributar, foda-se, vai ser 25%. Aí a expectativa é que com o passar do tempo, ele consiga negociar para que seja tipo, sei lá, 20%. Mas ele ainda conseguiu 20%, tá ligado? Então eu estou ouvindo esse tipo de argumento no sentido de falar que, olha, o Trump é pica, hein? Olha como ele é bom negociador. A arte da negociação. E a verdade, gente, é que eu não encaro assim. Tá? Eu encaro que o Trump é só um homem branco rico e que usa isso a seu favor. E agora é presidente dos Estados Unidos, que tem a porra de uma marinha, Army Seals, tá ligado? Bombas, mísseis, esse tipo de coisa. Eu não vejo como, nossa, o cara é pica da estratégia. Porra nenhuma, mano. Pra mim é só um doidão com uma arma no bolso. Mesmo porque a gente já tributa mais pesadamente Isso é tão os verdade, Estados Unidos. isso é tão verdade que ele anunciou essa taxação e a China foi lá e fez o quê? A China disse, então é o seguinte, eu vou zerar alguns impostos com esses países aí. Do que esses países tributam. Então o Brasil já é um alvo setado aqui. Não sei por que, inclusive, que não entrou nessa primeira leva. Acho que porque ele tem interesses comerciais mais fortes, né, com o México e com o Canadá, porque são parceiros muito mais importantes. Para vocês terem uma ideia, o México exporta para os Estados Unidos 35% de todo o PIB do país. O Canadá exporta para os Estados Unidos 22% de todo o PIB do país. E aí você fala, tá, mas e os Estados Unidos para esses países? Eles também não vão sofrer com essa sanção? Porque o México e o Canadá se juntaram, né, em retaliação, proporam uma taxação também para os Estados Unidos. Sim, mas os Estados Unidos exportam para o Canadá 1,5% do PIB e os Estados Unidos exportam para o México algo como 1,2% do PIB. Então, a diferença é muito grande. Agora, aqui vem um ponto que algumas pessoas estão relativizando. Não é que isso não impacte em nada a economia americana. Impacta e os Estados Unidos vai colher, de certa forma, uma inflação disso aqui. O Donald Trump mesmo, né, pode pôr a manchete, que ele reconhece que os americanos podem sofrer graças a essas medidas que ele tomou. Isso porque... Não só ele reconhece. O próprio lá, o Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, deu uma entrevista falando assim, meteu essa, ele falou assim, galera dos Estados Unidos, deixa eu te falar, vocês é que vão sofrer com essa medida do Trump. Porque como os Estados Unidos é uma economia muito grande mesmo, e muito rica internamente, essa exportação dos Estados Unidos é menor de fato. Só que se você considera o tamanho do PIB dos Estados Unidos, você vai ver que isso aqui é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, né? Porque a economia americana é tipo 13 vezes maior que a economia do Canadá. Não? O Canadá é um país rico, mas a diferença do tamanho dessas economias é colossal. E aqui tem uma outra coisa grave que as pessoas não estão analisando quando vão defender a medida do Trump de maneira irracional ali, que é o seguinte, os Estados Unidos, ele
importa, no geral, muita matéria-prima para a indústria americana. Então, quando você importa matéria-prima e exporta produtos ali de maior valor agregado, por mais que os Estados Unidos talvez, você pode dizer, não precisa desse... Inclusive, me lembre aqui, chat, me lembre. Se eu não me engano, no primeiro governo do Trump, ele fez a mesma coisa com a China, lembra? Falou que ia taxar o ferro e depois a China fala, taxa aí que eu te taxo aqui. E aí ele voltou atrás? Não teve esse rolê? Desse produto externo, talvez você pode dizer que não precisa de produtos eletrônicos, etc. Ele poderia até ter uma indústria nacional que produz, o que não é bem verdade, mas não é isso que eles estão importando do México. Eles estão importando comida, eles estão importando diversos insumos para industrializar. Então, os Estados Unidos passa a ter, né, um custo de matéria-prima mais caro, que vai passar a ter um produto final mais caro. Então, só para vocês entenderem isso, né? Tributar o café brasileiro, por exemplo, para uma empresa, vamos supor, na Suíça ou algum outro lugar que produz aquelas cápsulas, ele vai estar, se ele aumenta o tributo em cima do produto, ele vai estar aumentando o tributo em cima da cápsula de café final. Então, ele está importando um produto que é utilizado pela indústria, que pode ser exportado depois para outros países e que geram benefício para os Estados Unidos, entende? Então, o maior valor agregado, o Brasil não está sendo o país que mais ganha quando alguém importa grão de café brasileiro ou quando alguém importa cacau brasileiro, por exemplo, e produz chocolate e volta para a gente. Se você aumenta esse tributo, você está aumentando o preço da competitividade da sua indústria em território internacional. Então, não é simples essa consequência que o Donald Trump está comprando aqui, e eu duvido que alguém consiga calcular isso exatamente. É claro que o Donald Trump, não sendo estúpido, é óbvio que ele tem um plano aqui, né? Mas... Eu vou dizer, eu tenho um chute, chat. Vou lá, eu tenho um chute. Todo mundo tem falado, especialistas, não os de direita, né? Esses caras não vão falar disso nunca, mas existe uma teoria de que os Estados Unidos tá à beira de um... Olha, eu vou falar que nem eu, ideias radicais. À beira de quebra, à beira de um colapso. Por quê? Porque existe uma movimentação do BRICS para descentralizar as negociações do dólar, né? Para parar de negociar tudo em dólar. E esse movimento ia fuder com os Estados Unidos. Por quê? Porque como os Estados Unidos se tornaram essa moeda avalizadora, seria essa palavra, mundialmente, isso faz com que eles possam imprimir muito dinheiro. Então eles, teoricamente, teriam uma inflação que não sentem. Por quê? Porque eles estão vendendo dólar para o mundo inteiro. Então, a partir do momento que o mundo para, ou pelo menos reduz drasticamente o uso de dólar, ele se fudeu. Então, de um certo modo, não seria o seguinte, ó, o Trump tá vendo que isso vai acontecer, talvez na mão dele. Então, se eu meto uma doideira, uma guerra de juros, de taxação com alguns países, eu posso justificar que esta bomba não é um problema de Estado americano simplesmente. São outros países que estão nos fudendo, tá ligado? Então, eu consigo encobrir essa. É o meu chute, tá? Tipo a galera que tenta passar pano pro Bolsonaro ou pro Trump, dizendo que, se não fosse a pandemia, eles teriam sido brilhantes, tá ligado? Me parece algo nesse caminho. Mas eu vou deixar com vocês um relato antigo de quando os Estados Unidos já fez isso. Não é a primeira vez que ele faz isso. E a gente tem um histórico de quando os Estados Unidos fez isso. Eu ia pegar uma fonte um pouco mais segura para vocês, mas acho que aqui o bom e velho Wikipedia, ele vai ajudar a gente, né? Então aqui tá um print, olha só. Olha essa explicação, que hoje em dia é considerada a explicação mais aceita, tá? Eu peguei do Wikipedia, mas você pode pegar em qualquer outro lugar. Então, a lei tarifária de 1930, comumente conhecida como tarifa Smoot, ou Hawley, foi uma lei que implementava políticas comerciais protecionistas nos Estados Unidos, patrocinado pelo senador Reed Smoot e o representante Willie C. Hawley. Ela foi assinada pelo presidente Herbert Hoover em 17 de junho de 1930. E aí, aqui eles elevaram as tarifas nos Estados Unidos sobre mais de 20 mil bens importados. As tarifas ao abrigo da lei, excluindo as importações com isenção de impostos, aí tinha os níveis tarifários, etc., foram as segundas mais altas da história dos Estados Unidos, superadas apenas pelas tarifas de 1828. A lei e as tarifas impostas pelos parceiros comerciais dos Estados Unidos em retaliação foram os principais fatores da redução de exportações e importações americanas em 67% durante a Grande Depressão, né? E aí os economistas e historiadores econômicos têm hoje em dia uma visão consensual que essa passagem dessa tarifa foi uma das causadoras, né? Exacerbou a Grande Depressão. Hoje em dia se diz exacerbou, mas você tem consensos ali que mostram que ela não teria nem existido da maneira como existiu se eles não tivessem imposto essa tarifa desse jeito. E por
por quê, né? Então deu ruim no passado e vão repetir de novo. Porque quando você faz um isolamento econômico desse, você cria problemas muito graves para o seu país, porque os Estados Unidos é um país que importa e exporta para todo mundo, ele é um dos maiores parceiros. E outra coisa, os Estados Unidos têm duplo benefício nisso, porque as importações e exportações normalmente são negociadas em dólar, né? O mundo negocia em dólar. Então, ele é a moeda do mundo desde o acordo de Bretton Woods, depois pode pesquisar um pouco mais sobre isso se você quiser. Foi o acordo que definiu o dólar como moeda do planeta. E além disso, ele tem o sistema SWIFT, etc. E além disso, ele também normalmente é o maior beneficiado nessas políticas de exportação e importação. Raul, mas hoje os Estados Unidos têm um mercado interno que está comprando mais dos outros, né? A balança comercial negativa com diversos países. O que o Donald Trump está tentando fazer ali é colocar essa balança comercial positiva. Então, pelos fatores que eu disse anteriormente, o fato dessa balança comercial, a princípio, parecer negativa, não significa que de fato ela seja, porque depois os Estados Unidos pode ter balanças comerciais positivas com outros países vindas disso. É claro que o objetivo do Donald Trump aqui, pelo menos no primeiro olhar, é fortalecer a indústria nacional. Se você cerca os Estados Unidos ali, isola, e os Estados Unidos não conseguem mais comprar produtos do exterior com preços tão competitivos, a indústria americana teria que produzir mais. Essa é a explicação mais óbvia. Sabe que país faz isso com há muitos anos mesmo? Brasil. É um país que historicamente sempre cobrou impostos muito altos de produtos internacionais para a gente desenvolver a indústria nacional. Eu não sei você, mas eu não me lembro da última vez que eu utilizei um celular ou um computador produzido no Brasil. E olha que a gente... Mas é porque assim, mas tem uma diferença também, né? Não vamos esquecer o seguinte: indústria nacional não é só celular, né? Tá ligado? Eu acho que isso aqui é uma parada que a gente... Acho que deveríamos falar mais sobre isso. A indústria nacional, gente, não é só um iPad, não é só um celular. Eu sei que são coisas que, como tá na mão de todo mundo, fica muito visível. Mas o Brasil tem propriedades intelectuais muito boas, cara, tá ligado? Pensa na Embrapa, mano, que a Embrapa já desenvolveu no Brasil. Pensa o que as universidades públicas fazem no Brasil. De fato, eu acho que o Brasil tem problemas tarifários. Eu acho que, para justificar muitas vezes uma defesa da economia nacional, o que a gente faz é só grandes feudos. Eu lembro quando eu descobri que durante 20 anos a Honda teve monopólio de motores 4 tempos para motocicleta no Brasil. Então era por isso que durante muito tempo a Honda se consolidou. Só há pouco tempo depois que a Yamaha pôde, por exemplo, fazer isso. Então você criou um mercado que protegeu, cara, tá ligado? Mas isso é um modo de pensar dos políticos brasileiros, do Estado brasileiro nas últimas décadas, que deve ser repensado e que deve mudar. Mas tecnologia não é só isso não, cara. Não é só um celular, tá? Inclusive, porra, eu tô vendo muita notícia de rede social sendo criada no Nordeste brasileiro, tá ligado? Com um nome muito bom. A gente tem leis protecionistas que aumentam o preço desses produtos muito. Raul, mas os Estados Unidos não é o Brasil. Os Estados Unidos têm uma ampla fabricação de produtos tecnológicos em território nacional e não tem tanto não, né, cara? Na verdade, tudo é China, né? Essas indústrias podem facilmente absorver esse impacto, né, e começar a produzir lá. Bom, se você usa produtos de marcas americanas aí, né, eu te convido a virar o verso deles aí e ver onde realmente está essa indústria Exatamente, hoje. Então, o que os Estados Unidos está semeando aqui, muito provavelmente, é uma inflação própria. Vai contra o que todos os economistas liberais, né, Hayek, Mises ou qualquer outro economista liberal que você quiser, vai contra tudo que eles escreveram e vai muito mais de encontro àquilo que o Donald Trump sempre criticou, que foi a interferência do Estado protecionista na economia. Agora, é uma escolha perigosa, né? Os Estados Unidos não é o Brasil, não acho que vão sofrer as mesmas consequências que o nosso país sofreu. É óbvio que a gente sempre foi um país muito menor, a gente é um país muito mais pobre, um país do sul global, como se diz, né? Um país em desenvolvimento, mas algum tipo de consequência vai vir disso aqui. Acredito que o próprio Donald Trump sabe que é do sofrimento, ele mesmo disse, né? Acredito que ele está lutando muito mais para impedir o crescimento da China, só que se isolando, eu não tenho competência para fazer uma avaliação técnica nesse nível. Se alguém tiver, né, esse nível de competência de geopolítica, eu acredito que ele favoreceu a China imensamente. É porque quando você... É óbvio que favoreceu. Isso aqui é realmente, assim, é brutal. Fazer uma medida loucura... É tal história. Esse é o problema de não olhar para fora. É porque a gente tá vendo a olhos claros o Trump tomar medidas que essas medidas, ela fortalecem ele com esse eleitorado, mas essas pessoas vão sentir na frente os problemas disso. Porque vai ficar mais difícil, as coisas vão ficar mais caras, isso não vai dar emprego pra essa galera, tá ligado? Enfim, vamos ver aonde isso vai dar.
faz isso numa caçando guerra, rolo com todo mundo, se você acua as pessoas, né, com essa ideia de eu sou mais forte e tal, se o Canadá agora precisa procurar outro parceiro comercial, eu acho que ele vai procurar a China, né? Se o México precisa procurar outro parceiro comercial, acredito que vai procurar a China. Se a União Europeia precisa procurar outro parceiro comercial, acho que vai procurar a China. A China tá só assim, ó. Me dê, babá! Se o Brasil precisa procurar outro parceiro comercial, vai procurar a China. Não é um mercado do mesmo tamanho que o americano. Todos esses países vão sofrer. A economia global vai sofrer. Nisso o Trump tá absolutamente certo. Todo mundo precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do resto do mundo. Só que os Estados Unidos não é um país que é 100% autossuficiente e pode viver isolado como se fosse uma ilha. Inclusive, essa é a sanção, normalmente, né, que os Estados Unidos impõem desde como eles sabem que isso funciona. A diplomacia americana sempre soube. Essa é a sanção que os Estados Unidos, historicamente, sempre impôs aos inimigos da nação. Inclusive qual país? Inclusive qual país? Uma ilhazinha lá, conta pra nós. Quando um país faz algo que os Estados Unidos não gostam, o que ele propõe é um isolamento, né? Então ele propõe um isolamento comercial desse país, que é o que foi feito com Cuba, que é o que foi feito com a Coreia do Norte, que são os embargos americanos que foram aplicados agora, por exemplo, à Rússia. Então, qual que é o principal mecanismo americano para... Os caras fizeram isso com a China agora, porra, com os processadores, cara, e placa de vídeo. Para enfraquecer. Aí os caras foram lá e meteram um DeepSeek no rabo de todo mundo. Ser um país, né? Normalmente, pelo menos quando os Estados Unidos declara guerra a algum país, etc., a primeira coisa que ele fazia historicamente era proibir o comércio. Então, o Trump tá declarando guerra pro mundo inteiro, é isso? Eu não consegui compreender muito bem a estratégia. De fato, gente, eu tentei, assim, de todas as formas, estudar estrategicamente o que o Donald Trump tá fazendo, ouvir a opinião de diversos especialistas, mesmo os que concordam com ele, e as pessoas que estão ali defendendo essa medida, elas não conseguem explicar muito bem de onde vai vir esse bônus, né, por fazer esse tipo de coisa. Então, a não ser que ele esteja fazendo uma medida só educativa... Cara, sabe o que eu acho? Assim, ó, baseado no que a gente tá vendo, os Estados Unidos vem tentando cavar uma falta tem tempo, cara. Pra mim, os Estados Unidos estão tentando fazer aquilo que o capitalismo sempre faz, que é, chegou a hora de cavarmos uma falta que vai gerar um conflito internacional. É só isso. Que aí gera-se um conflito internacional, e aí você muda o foco, né? Agora é bomba, tiro. Então, pra mim, eles estão cavando falta. Vamos ver quem sangra primeiro, porque pode ser, né? Então, eu aplico uma medida e a gente começa a sangrar, e daí eu sento na mesa pra negociar, algo como um tiro de alerta, né? Eu te dou um tiro no joelho e falo, pô, tá doendo? Imagina quando acertar na cabeça, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E se for isso, ele deve abrir pra negociação em breve. Então, talvez mais um susto no mundo, mostrar quem manda, algum tipo de coisa desse gênero, e espero que ele saiba o tempo de parar de fazer isso, porque pressionar demais, às vezes, não é a solução, mas... O problema... que hoje o mundo não é mais tão isolado. As pessoas... todo mundo sabe, de certo modo, o tamanho dos bolsos, tá ligado? Então a China tá só dizendo assim, ô galera, eu tenho um bolsozão aqui, tá ligado? Esse é o ponto. Os Estados Unidos tá se debatendo aí, a China dizendo assim, galera, eu tenho um bolso aqui. Xi Jinping tá só assim, eu tenho um bolso aqui. Então, Brasil, claramente, como você viu aqui, né? Ou nós seremos os imaculados, ou talvez esse vídeo já envelheceu mal porque ele já falou alguma coisa, né? Mas eu acredito que o próximo movimento aqui do Donald Trump é tributar o Brasil. Quais são os impactos, né? Hoje em dia os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial. A gente exporta boa parte dos nossos produtos alimentícios para lá, e não só, né? Até aeronaves, etc. E de fato, se você analisar as tarifas que o Brasil impõe aos Estados Unidos e as tarifas que os Estados Unidos impõem ao Brasil, existe aí uma disparidade, né? Existe realmente, o Brasil está tributando muito mais, não só produtos americanos como produtos chineses, etc., por conta exatamente desse planejamento que o Donald Trump está tentando seguir, que é um planejamento nosso. Eu acredito que se o Donald Trump tributar, o presidente Lula falou em uma retaliação, talvez tributando também os Estados Unidos. Não faz muito sentido, porque a gente já tributa, né? Muito. Então, eu não sei se tem espaço para aumentar ainda mais esse tributo, sinceramente. Okay. Eu acho que seria mais difícil para o Lula, com a popularidade dele, conseguir manter esse tributo, vide o que aconteceu quando ele tentou aumentar o tributo para a China, né? Ele aumentou, mas a gente tá com um problema agora da popularidade dele em queda, o pessoal que importava brusinha não ficou muito feliz. Se ele fizesse a mesma coisa com os Estados Unidos agora, eu acho que, não sei não, hein, mas eu acho... Inclusive, saiu uma notícia, vocês viram essa notícia aí, né, chat? Saiu uma notícia de que o cara que é presidente do Correio, um cara que é um chefe lá dos Correios, ele deu uma entrevista falando que o Correio perdeu 2,2 bilhão, ou seja, teve esse prejuízo por causa das taxas das brusinhas, porque a galera parou de comprar. Essa foi a informação que ele deu. E eu vou falar pra vocês, eu não confio nessa informação. E eu vou explicar por quê. Porque assim, o Correio deu prejuízo. Essa notícia saiu. Aí pergunta pro cara, você acha que foi por que esse prejuízo?
Aí o cara vai e fala assim, foi por causa da taxa das brusinhas. Me parece um funcionário tentando tirar o dele da reta. Me pareceu. Não parece? Um funcionário, eu tiro o meu da reta. Falo que, não foi eu não, mano. Foi aí, ó. A galera pode comprar brusinha, não veio. Eu queria ver números de importação, cara, literalmente. Eu queria ver número de importação, tá? Quanto era a importação desses itens vindo da China, sabe? AliExpress, Shein e tal. 2 meses antes, 3 meses antes da taxa. E aí agora, 6 meses depois, tá como? Que caiu, não tem a menor dúvida. Tá, mas 2 bi me parece o exagero, tá ligado? Tipo assim, não foi só eu não, cara. Foi por isso aí. Acho que ele não conseguiria, politicamente, nesse momento, o Lula tá bem derretido, né? Ele tá difícil, então eu acho que ele não conseguiria devolver na mesma moeda. O que eu acho mais provável é que se os Estados Unidos apertar o cerco aqui, a gente se une a algum outro país pra chorar também, mas, e fala que vai tributar, mas eu acho que a gente não faz lá muita coisa ali, a não ser abraçar nossa galera e falar, porra, cara, isso aqui é né? E é basicamente isso. Esperto foi o Javier Milei, deu a lambida legal na bola do Trump, mostrou bem até agora, não entraram na dele ali, né? Então a gente tem essa... Mas, irmão, a gente ainda tá indo pro saco, né? Porra, situação. Feito isso, hoje, por exemplo, a economia brasileira estava começando um processo de recuperação um pouquinho mais forte, né? O real brasileiro já vinha se fortalecendo ali diante do... Por que será? Do dólar, mas depois desse anúncio mais recente, onde o Trump realmente gritou truco, subiu na mesa de cueca, nesse momento agora, a economia brasileira não responde muito bem, estamos indo aí para R$ 5,90 mas tá caindo. Né? Uma alta muito grande pro dia de hoje. Não. Pô, tá caindo todo dia, Acho que, se não me engano, caiu 8% nos últimos 5 ou 6 dias, tá? Tá caindo todo dia, tá? E, de novo, isso não é segredo pra ninguém, aquela alta do dólar foi uma especulação do cacete do mercado brasileiro querendo a alma do governo. Que no sentido amplo, ele queria o nosso fundo, o fundo do pobre. Eu acho que ele não gritou truco ainda não, ele tá assim, e se eu pedir truco? Não, ele já gritou. O truco tá em cima da mesa de cueca ameaçando tirar a giromba. Eu juro, o negócio tá feio, porque ele já deu em 2 países, né, que tem uma tributação até menor que a nossa. Mas assim, também, vamos lembrar que esse vídeo, né, quantos dias tem esse vídeo aqui? Tem 15 horas, né, mas ele deve ter gravado aos 24. Mas hoje já tá 5,80, né? Ameaçou a União Europeia. A gente agora é só... Assim, pra você ter noção, nesse momento exato, já é tido no mercado como certo. Então não é mais uma coisa que nem faz... Na verdade, se ele falar que não, aí até o dólar recua, né? Porque já é tido como certo nesse momento. Então já... Mas é porque também, vou falar pra vocês, os agentes do mercado financeiro, vocês são um bando de... Sabe? Nossa! Estados Unidos, o Trump fala qualquer merda, o cara é um maluco, todo mundo... A casa caiu. Porra, meu, vocês também... Está precificado. Se você vê hoje abrir Vale aí, já está com 1,09 de queda. Se você abrir Petri, já está com queda. Isso aqui significa que se o Donald Trump, ao tributar o Brasil, a gente vai quebrar, ou a economia vai derreter, ou deixar de existir. Olha... Não. Sabe que do lado interno pode até dar um alívio de inflação, porque alguns produtos que a gente exporta ficariam aqui dentro, né? Quando você tem um aumento do preço lá fora, então da carne brasileira, etc. Isso até ajudaria a baixar o preço interno, por uma consequência do mercado mesmo. E outra coisa é que a gente tem outras pessoas interessadas, né? O tipo de produto que o Brasil vende, ele funciona bem em qualquer lugar. A gente não vende um produto com marca e valor agregado que é insubstituível. Isso é uma coisa importante de... Isso é bom, é? Compreender sobre a Bolsa Brasileira, né? A gente é um dos maiores negociadores, o terceiro maior negociador de mercados futuros. Então a gente tem alguns fatores muito importantes. O que você tá vendendo aí? Arroz, feijão. Que são assim, esse fato do produto ser facilmente absorvível por qualquer mercado, tem muita gente precisando. Na prática, o Trump só está diminuindo a demanda. Então, como é um país comprador a menos, a gente tem um preço que deve deve sobrar um pouco mais, né? E ele vai fazer isso com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, talvez um choque de oferta aí, né? Uma oferta um pouco maior a princípio, e depois o preço deve se regularizar novamente. Eu não acho que o Trump talvez consiga manter uma medida dessa por muito tempo, mas estou louco para ver no que vai dar. Mas, mais uma oportunidade para a gente investir, e os Estados Unidos, né, ele tem colhido com essas medidas todas do Trump, como é uma medida de incerteza, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, os Estados Unidos têm colhido um enfraquecimento global, né? Todo mundo tá ali um pouco receoso com esse movimento, porque mesmo que fosse dar certo, mesmo que vá dar certo, no mercado americano e nos outros mercados ali, os investidores institucionais, eles estão um pouco receosos. Olha, não tô entendendo muito bem a cabeça do Trump, né? Não sei. Estão receosos. E a gente comprando o pacote a quase 60, 70 reais. Gente comendo osso.
Mas foda-se o mercado externo. Pois é, né? Tem muito para onde ele está indo, cenário de incerteza, o que acontece com a Bolsa de Valores, ela despenca, né? Se a gente não consegue ter uma previsibilidade do mês que vem, do ano que vem e dos próximos 4 anos, a gente começa a ficar mais receoso de colocar investimento na renda variável, e aí... Ah, eu quero previsibilidade. Bicho, os investidores do Brasil... Ai, bicho, vou falar pra vocês, é uma vergonha. Você tem essa mudança, né? Então, para quem estava procurando uma boa janela de investimento internacional, pode ser que o Trump crie essa janela aí, pelo menos nos próximos meses é a expectativa, né? Enquanto os mercados estiverem inflamados com essa ideia. Se você quiser aproveitar esse momento para investir, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e talvez faça mais sentido investir no mundo nesse momento, o que eu vou te recomendar é que você abra aí agora alvp.com.br, né? Clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário aqui para mim com algumas informações que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, esse questionário ele não te dá direito a uma vaga. Algumas pessoas não compreendem isso muito bem, né? Ficam chateadas com o fato de, eu preenchi, e aí depois, na hora que eu fui me matricular, o especialista disse que eu não poderia me matricular. Inclusive, ó, boa comentário aqui do chat, ó. Os especialistas erraram 95% das apostas sobre inflação, PIB, juros, câmbio e bolsa entre 2021 e 2024. É, amigo. Desse jeito é fácil demais, né, bicho? O que pode acontecer? Talvez você não tenha renda suficiente ali para fazer parte da escola, a gente pede pelo menos R$ 4.500 mensais aí que você tenha, não para investir, mas que você tenha uma renda acima disso. Se você tem uma renda menor que isso, normalmente pergunta se você vive com seus pais ou se é alguma outra coisa. Por quê? Porque senão não faz sentido, você vai fazer um curso que é muito caro perto daquilo que vai te entregar, então a gente é muito honesto nesse ponto. E outra coisa que você pode não estar alinhado, talvez você descobriu o canal muito recentemente e às vezes fala assim, eu tô querendo ficar rico da noite pro dia, alguma coisa que você disse no formulário que não faz muito sentido. Depois que você passa por esse processo, teve inclusive um rapaz que ficou magoado, vou até mostrar aqui, olha só. Ele fez uma reclamação, né? Ele falou, depois de ser obrigado a preencher o formulário para conseguir mais informações sobre o curso, fui direcionado a uma entrevista onde me fizeram a pergunta no formulário, quando disse que não responderia as mesmas questões que já havia respondido e perguntei se havia alguma pergunta nova e encerraram o atendimento. Normalmente se você... Não, peraí, Raul, mas peraí, tu bota um formulário pro cara ter que responder de novo no Zap? Aí é foda mesmo. No processo seletivo, você responde ali pro especialista alguma coisa que não faz muito sentido ou que ele considera que não estava respondido, ele pode não fazer sua matrícula. Então, o cara, eu quero comprar o produto. Não sei se eu quero te vender, não. Não gostei dessa foto no seu WhatsApp. É isso, Raul? É isso? Tô zoando, hein? Tô de sacanagem. Isso acontece de fato, eu já falei pra vocês na UVP que a gente tem um processo seletivo. E por quê? Porque a gente tem um processo onde, se você concluir a UVP e não fizer sentido pra você, a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta. Agora, se já no processo... Mas tu queria o quê? Um comprovante de... Queria um comprovante de renda também do cara, pô? Peraí. Você quer dizer, então... Mande o olerite. Processo seletivo, o cara já deu uma cansada ali, ele já talvez foi mais grosseiro, porque estava estressado com o processo, e tudo bem, é direito dele. Muitas vezes, quem tá te analisando ali pode falar, esse cara vai dar trabalho, ou não entendeu muito bem como é que funciona, acho melhor ele voltar em outro momento e pode optar por não te matricular. Então, se você vai tentar o processo seletivo, é importante ser gentil. Mas eu tenho dinheiro, sei lá o quê. Nem sempre o seu dinheiro vai resolver todos os problemas, porque não adianta nada você pagar agora, fazer o curso inteiro, ocupar todos nós, e depois lá no final você pedir o dinheiro de volta e eu te devolver. Então, às vezes pra gente, uma escolha comercial não vou te matricular, melhor pra mim, melhor pra você não fica insatisfeito, eu não tenho problema de depois ter que lidar com a sua insatisfação, é uma escolha nossa mesmo. Agora eu vou ver se vocês fizeram alguma pergunta, lembrando, fez pergunta, tem que avisar, né, que fez pergunta. Eu descobri recentemente que existe até uma ferramenta aqui no YouTube chamada Contém Perguntas. E aí, eu tô usando ela, mas o ideal é escrever pergunta no título. Olha, o chat mudou aqui, modus operandi Patek Felipe de vendas, pior, né? Para não ficar no erro, tá? E aí o Enzo Pim, 9574, perguntou, por que o nosso país não possui malha ferroviária? Uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui explicando sobre a Rail 3, né? Eu cheguei a entrar nessa história e o porquê, né? Que o Brasil não tem malha ferroviária. A verdade mesmo, a bem da verdade, se a gente for responder essa pergunta de forma honesta, que eu acho que ninguém nunca responde, é porque os nossos políticos são demasiado incompetentes e desonestos. Essa é a resposta verdadeira do porquê nesse momento a gente não tem ainda. E outra coisa é que existem barreiras legais sobre como que você pode. Saber que você não pode construir uma malha ferroviária, se você quiser mesmo do ponto de vista privado, e nem se conectar com as malhas ferroviárias existentes sem uma aprovação, imagina que loucura, né? Um país... Você não pode abrir uma estrada assim também, né, Raul? Porra, não é... Você não pode abrir um banco assim, você não pode abrir uma UVP assim. Porra. No mundo sério, ninguém faz o que quer também, né, porra? Eu não posso fazer live no YouTube, não deixar horas, né?
país que vive refém disso. Então, só o Estado pode fazer esse tipo de investimento via lei e aí não tem como burlar, então é bem difícil. E aí, o Diego Fontes falou, 8112 falou, bom dia, Raul, bom dia pra você também. Não sei que hora que você tá vendo o vídeo, mas bom dia pro Diego. Bom dia, a pergunta é um pouco off-topic, ou seja, fora do tópico, ele vai fazer uma pergunta que não tem muito a ver. Você vem falando em alguns vídeos que está ingressando no setor agro e negociando fazendas. Eu comecei a vender fazendas, negociando fazendas, teria que ter muito dinheiro, né? Comecei a vender fazendas dos outros, a gente começou a estudar. Quais são as oportunidades que você Trade de fazenda, olha aí. enxerga nesse setor? Todas, né? O agro brasileiro é um mercado que tende a sofrer pouco ou menos em tempos de instabilidade. Não necessariamente. Em tempos de estabilidade, eu acho que o agro sofre até mais. A grande questão é que o volume negociado de dinheiro é muito grande. O agro tem 2 vacas. Essa é a história do... Um homem tinha 2 vacas, né? E pequenos percentuais nesse setor, eles acabam fazendo muito sentido no longo prazo. O Thiago Boaventura, né, fez um comentário. Isso aqui é até bom, eu vou até aproveitar pra gente responder esse comentário, porque às vezes eu faço um comentário, por exemplo, esse que eu fiz aqui. Aqui, esse cara aqui é muito bom. Eu sou... Ok, eu tô... Falei no vídeo, né, que o DeepSeek ele supera o ChatGPT em diversos aspectos, e que ele é até superior. E aí vi um comentário do Felipe Brum, que ele falou assim, cara, eu estava cozinhando e tive que parar. Ele ficou revoltado. Você disse que a IA chinesa é melhor que o ChatGPT? Sim, tecnologicamente eu disse que a IA chinesa é melhor que o ChatGPT. E ele é. O ChatGPT disse, né? O Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, ele disse a mesma coisa. Então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Pergunta pra ele sobre o massacre da paz celestial. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele tá falando sobre o ChatGPT não ter as mesmas censuras que o DeepSeek, né? O DeepSeek, de fato, ele tem censuras muito maiores do que o ChatGPT. Agora, o que isso tem a ver com... Mas tem também. Um monte de gente fez teste já falando disso. Inclusive, o Fantástico fez uma matéria safadinha pra poder tentar descredibilizar o DeepSeek. Cara, tipo assim, olha a matéria do Fantástico. Perguntamos pra essas 2 inteligências artificiais. Você sabe quem é o neguinho da Beija-Flor? Ora, que pergunta é essa, caras? Que vocês estão fazendo? Pra inteligência artificial? Aí, ontem saiu um teste aí, né? Um teste de... eu esqueci o nome do termo. Mas é tipo assim, um teste de acurácia dos modelos de inteligência artificial. E aí o do ChatGPT ganha. Só que tem um asterisco no ChatGPT. O ChatGPT era o único que fazia busca na internet. Aí é foda, né? Tecnologicamente ele ser superior. Eu não disse que o DeepSeek ele é maravilhoso e que ele é honesto e sincero e o ChatGPT é mentiroso. Eu disse que tecnologicamente é superior. Não tem nenhum Tanto que o ChatGPT implementou um negócio que só tinha no DeepSeek, que era aquele negócio de pensamento profundo, né? problema com isso, né? Pede pra ele afirmar que o Taiwan é um país independente. Aí ele falou, você é uma fraude. Eu não disse que ele faz essas coisas. Eu não disse que ele diria que é maravilhoso. Eu não disse que a China tem paz no mundo. Inclusive, você fala num vídeo que tem censura. Eu falo, é isso que eu não entendi. Eu não Mas o ChatGPT também tem. É porque ela é emocionada, né? Entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é assim, ó. Eu posso concordar que a Rússia, por exemplo, né? Durante o período militar, produziu a AK-47, que é uma arma excelente, né? Até hoje utilizada pelos exércitos do mundo. Outra coisa muito diferente é dizer que a Rússia estava correta durante a guerra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha essa arma excelente. A Luftwaffe, né, do exército alemão, e a ideia, a estratégia Blitzkrieg de arremessar bombas do avião para depois entrar atirando, foi uma estratégia excelente. Não significa, né, concordando com o uso, entender que militarmente a Alemanha, por exemplo, estava avançada naquele período, ou que criou tanques de guerra extremamente eficientes, não significa que eu concorde com o argumento do país. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o reconhecimento puro e estratégico da tecnologia, ele não pode jamais se esbarrar em conflitos éticos ou morais. Eu não disse isso. Eu não disse, olha, a China moralmente é um país incrível. Isso aí é frase sua, tá? Mas não existe nem... Cara, mas aí... Não... Que país moralmente incrível seria esse? Não tá rolando não, né? Mas tudo bem. Então eu sou uma fraude porque eu reconheci a superioridade tecnológica de uma ferramenta de IA. Parabéns. Realmente a política no Brasil chegou a extremos maravilhosos. Um beijo pra você. Ai, que delícia o verão. Tá aí. Mais um vídeo maravilhoso. Se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos. Tchau, obrigado.